Oi, pessoal, tudo bem? Olha, tô lançando agora esse novo modelo aqui de vídeo. Escreva aí embaixo o que vocês acham, se é bom, se é legal eu trazer documentação assim também nesse formato, falar um pouquinho de cada NR. Vocês falam muito assim, Tati, eu não sei como estudar a NR, não consigo decorar uma NR. Bora lá. Não é necessário decorar. A gente tem que entender como estudar os pontos importantes. Sabe quando você estuda na escola ou na faculdade, né? E aí você precisa fazer uma prova? O que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Estudar, fazer um resumo. Como você aprende? Gente, cada pessoa aprende de uma forma diferente, tá bom? Então, se vocês estiverem gostando, achar legal esse formato agora que eu estou fazendo, escreva aqui embaixo que eu trago mais assim. Eu posso trazer documentação, alguma documentação que vocês queiram saber como é que faz, como elabora, que eu acho assim fica mais fácil de vocês entenderem. E vou trazer todas as NR. Então, toda semana eu vou trazer uma NR aqui para vocês, tá bom? Então, o que fala a NR1? Ela fala sobre as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, pessoal, a NR, e assim, a gente vai falar bastante aqui, e no final vou mostrar uma coisa para vocês muito importante. Mas vamos lá. O sumário, então, vai falar sobre objetivo, campo de aplicação, competências e estruturas, direitos e deveres. Aí vai falar sobre o gerenciamento de risco ocupacionais, da prestação de informações digital, vai falar de tudo, já vai falar sobre MEI e assim por diante. Então, vamos lá. O que fala a NR1? O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos, as definições comuns, as normas regulamentadoras, as NRs, relativas à segurança e saúde no trabalho, e as diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção e segurança no trabalho. Ok? Para fins de aplicação das normas regulamentadoras NR, considera os termos e definições constantes no anexo 1. E aí o que vocês têm que fazer? Ler toda a NR e verificar o que consta no seu anexo, correto? E aqui vai falar um pouquinho sobre campo de aplicação. A NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. Gente, a norma, ela não é só para o empregador, ela é para o empregado também. Isso que a gente tem que colocar na cabeça dos nossos colaboradores, né? A gente tem que passar para eles passarem por coleguinhas e assim virar uma aula de segurança dentro da empresa, correto? As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos, tá bom? Da administração direta, indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuem empregados rígidos pela consolidação das leis do trabalho, que é, né, CLT. Gente, uma coisa muito importante. Tati, a gente da área de segurança do trabalho só tem que estudar as NRs? Não. A NR é a nossa base, correto? A gente tem que estudar a NR, as leis, tá bom? Trabalhistas, e assim, a nossa Constituição, por favor. Ai, gente, quando as pessoas falam, nossa, mas segurança do trabalho, ela é muito voltada à lei, entendeu? Ela é muito voltada à leitura, documentação. Vocês vão entender quando eu estiver falando aqui sobre gestão. Eu falo tanto para vocês, gente, segurança do trabalho cuida de gestão. E vocês vão entender o motivo de cuidar de gestão, tá bom? Então, olha aqui, ó, nos termos previstos em lei, aplica-se o dispositivo da NR e as outras relações jurídicas. Por isso que eu estou falando, né, que a gente tem que saber um pouco de tudo. A observância das normas, né, da NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados e municípios, bem como daquelas oriundas de convenções de acordos coletivos de trabalho. Ok? E aí vem aqui, ó, competências e estruturas. Aí vai falar sobre a Secretaria de Trabalho, o que ela faz? Formular e propor diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador. Promover campanhas nacional, né, de prevenção a acidente de trabalho, coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalho. Então, isso tudo aqui é competências, ok? Vocês vão dar depois uma lida melhor, que a gente está passando para vocês entenderem como é que faz. E outra coisa, vocês me pedem como estuda? É assim que estuda. E marcando, viu? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Fazendo isso aqui, aí depois vocês vêm e fazem um resumo, ok? Competências e os órgãos, né,
Aqui vai falar um pouquinho também. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho. Gente, a gente tem que trabalhar baseado na lei. Por isso que eu falo que a gente tem que ler muito a área de segurança do trabalho. Você tem que entender um pouquinho de leis trabalhistas, sobre a Constituição e a nossa base, que é as NRs, tá? Aí aqui, né, vai falar um pouquinho, cabe à autoridade regional competente, correto? Né? E aqui embaixo vai falar sobre os direitos e deveres. Olha o seguinte, cabe ao empregador fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, informar os trabalhadores. Então, qual é o nosso papel? Qual é o nosso objetivo? A gente tem que passar para os colaboradores. Então, nós temos que ensinar, né? A gente acaba sendo um pouco de tudo. A gente acaba sendo um pouco de professor, um pouco de psicólogo, um pouco de enfermeiro, um pouco de policial. A gente acaba sendo um pouco de tudo, porque lá dentro da empresa a gente faz a saúde e segurança acontecer, né? Então, o que eu tenho que fazer? Informar. E eu falo muito para vocês sobre treinamento, sobre campanhas, sobre DDS, né? A gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer outra coisa também. Passou um DDS, passou um treinamento, uma lista, né, para eles assinarem. Eu tenho que ter um registro do que eu passei, do que eu estou fazendo. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? E aqui vai falar sobre os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. Então, o que a gente vai fazer? Análise, né, gente? A gente vai verificar no local, nas atividades, quais são os riscos, o que podemos fazer para eliminar. Ok, vamos fazer. Não consigo eliminar o risco, mas como é que eu vou fazer uma atividade com segurança, sabendo dos riscos que tem? Como é que eu vou reduzir esses riscos, né? Então, se eu vou fazer um trabalho em altura, como é que eu vou fazer um trabalho em altura para que seja um trabalho mais seguro, né? Primeiro, o pessoal totalmente treinado, com ASO, apto ao trabalho em altura. Ah, mas eu vou usar escada? Não, eu posso usar uma escada ou posso usar uma plataforma, né? Uma PTA, exemplo. Não, a PTA é mais segura, então vamos usar uma PTA. Então, o que eu posso fazer para que a atividade seja realizada com mais segurança, ok? Aí, os resultados dos exames médicos, gente, a gente tem que, né, ter o diagnóstico dos trabalhadores, os exames que eles foram submetidos, ok? Os resultados de avaliações, elaborar as ordens de serviço, toma muito cuidado. Toda atividade tem que ter uma ordem de serviço. Será que o meu colaborador está realizando atividade conforme a ordem de serviço? Será que ele está realizando alguma coisa que não consta na ordem? Então, vamos revisar essa ordem, ou então ele não pode atuar naquela atividade que não consta na sua ordem de serviço, entenderam? Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização. E aqui, gente, vai falar um pouquinho de tudo, viu? Então, a gente tem que entender quando for fiscalização, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença. Então, vocês têm que ter um plano de segurança, tudo que, né? E assim, se acontecer algo, tem que ter uma investigação. Por isso, vocês têm que ter tudo documentado, tá bom? Então, vai fazer uma investigação, vai fazer um plano de ação. Vou falar isso aqui e consta aqui na norma também. Eliminação dos fatores de risco, minimização e controle de fatores de risco, né? Minimização, adoção de medidas administrativas, doação de medidas de proteção individual, né? Aí aqui vai falar um pouquinho da CIPA, as organizações obrigadas a constituir CIPA nos termos da NR5. Outro detalhe, não se estuda uma NR sozinha. Vocês estão vendo que eu estou lendo a NR1, sendo que está sendo citada a NR5. Então, nós temos que fazer o quê? Linkar. Vocês vão ver que a gente vai linkar aqui algumas NRs. Aqui, a gente linka a NR5, que devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, como vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual. Vocês estão sabendo, né, que agora a gente também inclui na CIPA sobre assédio sexual e violência no âmbito do trabalho. Inclusão de regras, né, conduta de respeito. O que a gente faz então, Tati? Primeiro, a gente tem que promover essa campanha, falar. Gente, a gente tem que falar, fazer bastante campanhas. As campanhas do Meses, que a gente já conhece, que são realizadas, mas incluir outras campanhas também. Então, vocês podem incluir, igual, assédio, né, sexual, assédio moral, violência. A gente tem que entender que a gente tem que levar a área de segurança do trabalho mais do que simplesmente falar do serviço, da atividade. Vamos ali bater aquele prego. O risco de bater um prego. Não é só sobre isso. A gente tem que ir um pouco além.
Estão entendendo o que eu estou falando? Bom, inclusão de regras, né? Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. Ok, a gente tem que fazer o nosso papel, que é divulgar, e a empresa tem que ter e saber receber essas denúncias. O que vamos fazer? Então, a gente tem que estar, a segurança do trabalho, a gente já está muito vinculada a tudo relacionado à empresa. A gente tem que entender o nosso papel, né, que a gente é um braço direito da empresa, entender que nós somos gestores e líderes dentro de uma empresa. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, nos meus cursos, né, que a gente faz esse papel. Então, vocês têm que entender sobre liderança, sobre gestão, sobre treinamento, desenvolvimento, tá? Então, e aí, vai falar um pouquinho, né? Realização no mínimo de a cada 12 meses de ações de capacitação, de orientação, de sensibilidade dos empregados e empregadas, né? Então, vocês têm que fazer essas campanhas, a gente passar um pouquinho disso, né? E isso cabe muito à CIPA, tá bom? Aí, vocês têm que fazer o quê? Dar uma lida na NR5. Cabe ao trabalhador. Um ponto muito importante. As pessoas acham que saúde e segurança do trabalho é só coisa do empregador. Peraí, como é que eu quero trabalhar com uma equipe que não cuida da sua saúde e segurança? Como é que eu vou trabalhar com alguém que acha que simplesmente fazer o serviço e não cuidar de si do próximo é legal? Não é, né? Então a gente tem que rever tudo isso dentro das empresas, ensinar mais sobre saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive ordens de serviço expedidas pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos, então tem que fazer os exames, colaborar com a organização e aplicação das NRs e usar equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Então é obrigação deles, cabe a eles fazerem isso. A gente vai fornecer os EPIs, eles vão assinar a fichinha de EPI, pode ser aquela ficha normal, mas muita gente está usando agora a digital, né? Quem vem coloca o EPI e lá o CA e a digital do colaborador, e tem aquela de assinar, tá bom? Então, tem que deixar tudo certinho, todos os treinamentos certos, e eles têm que fazer. Não tem como vocês trabalhar dentro de uma empresa com um colaborador que não quer seguir as normas, e aí isso aí tem que seguir para quem? Para a área de RH. Eu não posso, né, trabalhar com alguém que não queira cumprir as normas de segurança. Eu tenho que fazer um ambiente bom, eu tenho que cuidar do bem-estar. Gente, segurança do trabalho cuida disso também. Eu tenho que cuidar do ambiente, do bem-estar do colaborador, junto com o pessoal de gente, né? Pessoal da RH, de gestão. Eu tenho que cuidar disso. E o colaborador tem que ter o papel dele dentro da empresa também, ok? Aí vai falar um pouquinho sobre o trabalhador, pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, pontos razoáveis envolvam um risco grave. Gente, nós temos o direito de recusar. Eu não vou fazer essa atividade porque tem risco. Então, o empregador e o empregado têm que entender isso, tá? O trabalhador pode sim interromper suas atividades. Eu estou fazendo uma atividade, começou uma chuva, começou um tempo, eu vou continuar a atividade em área aberta, né? Então, o que eu vou fazer? Interromper aquela atividade, fazer depois. Nós sabemos que a empresa precisa de um tempo, que a empresa precisa entregar, mas a gente também precisa cuidar da saúde do colaborador. Por isso que vocês têm que ter esse vínculo muito bom, entender, fazer plano de ação, estratégia de segurança, para que vocês mostrem para a empresa a necessidade de cuidar da saúde e do colaborador, e ele mostre para o trabalhador que ele precisa realizar atividades com segurança, né, para que dê tudo certo. A empresa tem que crescer para que você cresça também, tá bom? O empregador não pode exigir o retorno dos trabalhos e atividade enquanto não sejam adotadas medidas corretivas da situação de grave e iminente risco para a sua vida e saúde, tá bom? O trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista no capítulo 1.4.3 desta NR. Prestem atenção. Pessoal, então lá no capítulo, tá? Lá em cima, do item 1.4.3, né? O que fala? Então, ele não pode ser, né? Não pode sofrer consequências. Eu não vou fazer atividade porque eu tô com risco. Aí vem alguém e fala, então você vai sofrer uma consequência, vai levar uma advertência. Que isso, né? Que pressão é essa de trabalho? A colocar o trabalhador em risco? Por isso, gente, que hoje a parte de direito do trabalho, né, muitos empregados ganham por conta de falta de compreensão. Vamos compreender as leis e compreender as normas para que sejam realizadas atividades com segurança, beleza? O trabalhador, se admitido ou quando mudar de função, que implique em alteração de risco, deve receber informações. Os riscos ocupacionais, gente, isso aqui a gente passa na integração.
a integração, nos DDS, você vai falar dos riscos. Como é que eu vou fazer uma atividade que eu não consigo entender, que eu não compreendo os riscos? Eu preciso saber o que risco, né? E os procedimentos a serem adotados, olha aqui, e os procedimentos a serem adotados em situação de emergência, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E os procedimentos, né, como está falando aqui, ANR. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos, né, ou por meio de diálogo de segurança, que é o que, gente? DDS. Gente, por favor, documento, ele precisa ter registro, tudo que vocês fazem, ok? Vocês entenderam aqui tudo que ele falou? É tudo que a gente tem que fazer. Então, a norma já fala todos os procedimentos, tudo que a gente tem que analisar, tudo que a gente tem que fazer. Está escrito na norma. O que a gente tem que fazer? Ler. E aí vocês vão ler, marcar os pontos mais que vocês considerem importantes, fazer um resumo que vocês vão aprender muito rápido, tá bom? E aqui ele vai falar sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, o dispositivo neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Para fins dessa caracterização, atividades como insalubres ou perigosas devem ser aplicadas às ANR 15. Pessoal, já falamos de duas ANRs aí, enquanto estamos lendo a ANR 1. Por isso que tem que linkar as ANRs, né? Então, a ANR 15 vai falar um pouquinho sobre, vai falar sobre insalubridade ou atividades, né, insalubres ou perigosas, tá bom? Tá, aí vai falar um pouquinho sobre responsabilidades. A organização deve implantar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais e suas atividades. Aí vai falar sobre o PGR. Tatiane, você elabora o PGR? Não. Gente, eu não elaboro, mas aqui tá falando tudo que eu preciso fazer para elaborar. Entenderam? Lá na empresa, quando muitas empresas não elaboram o PGR, o técnico de segurança, supervisor, quem for da área de segurança, o que eles fazem? Contratam uma empresa que já vai elaborar o PCMSO e, em consequência, já elabora o PGR, porque o PCMSO eles vão lá verificar ruídos, calor, então eles vão levar os equipamentos para verificar, correto? Nisso, neles verificando, fazendo essa análise, eles já podem elaborar o PGR. Então, o programa de gerenciamento de risco deve ser implantado por estabelecimento, podendo ser por unidade operacional, setor ou atividade, beleza? O gerenciamento de risco operacional pode ser atendido por sistema de gestão, desde que essas cumpram as exigências dessa norma. Gente, leiam a norma e cumpra o que está escrito nela. O PGR deve completar ou estar integrado com os planos, programas de outros documentos previstos na legislação em saúde e segurança do trabalho. O gerenciamento do risco deve abranger os riscos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes, riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Outro ponto muito importante é que agora, né, vocês viram, eu até já mostrei para vocês sobre os riscos psicossociais. Gente, a segurança do trabalho, quando eu falo para vocês que a gente envolve tanta coisa, as pessoas acham que é só lá na hora da atividade. Não é só na hora da atividade, entendeu? Ergonomia, aqui a gente já está falando sobre riscos ergonômicos, NR17. Entendam que vocês têm que linkar as ANRs, tá bom? E aqui, ó, a organização deve evitar ou eliminar os riscos operacionais, né, que possam ser originados no trabalho, identificar, gente, o que a gente faz? A gente analisa, identifica, né? A gente vai fazer o quê? Classificar, evitar ou eliminar os perigos, identificar, avaliar e classificar. E implementar medidas de proteção, de prevenção, de acordo com a classificação de risco na ordem de prioridade estabelecida, correto? Acompanhar, então a gente evita, identifica, avalia, classifica. Olha o que a segurança faz. Assim, vocês têm que entender que vocês são um braço direito dentro da empresa. E vocês têm que entender que vocês têm uma profissão muito importante, tá bom? A organização deve considerar as condições de trabalho. Olha aqui que eu estava falando, NR17, que é o quê? Sobre ergonomia. Que aí fala também, aí ó, fatores psicossociais no trabalho. A organização deve adotar mecanismo para a participação de trabalhadores no processo de gerenciamento de risco. Vocês vão fazer um PGR, né? Vão cumprir o que está lá e não vão mostrar, informar os colaboradores. Tem que falar também, bom? E aí, por diante, gente, é muita coisa, né? Então, o vídeo fica muito longo, mas não terminei ainda. Calmem, que eu ainda tenho que mostrar uma coisa para vocês. Muito importante. Então, vocês vão ler tudo isso aqui, ó. Processo de identificação de perigos. Quais são os perigos dessa atividade? Qual o perigo né, que a gente consta aqui na empresa? Levantamento dos riscos, né? A gente tem que então levantar o funcionamento de estabelecimentos, novas instalações, para as atividades, mudanças. O que vai ter
né? Levantamento preliminar de perigos de risco deve ser realizado por identificar situações em que é possível evitar ou eliminar o risco. Eu tenho uma atividade para fazer, se eu não tenho como eliminar, eu vou fazer o quê, gente? Né? A gente não tem como eliminar, mas a gente tem como minimizar, ok? O que eu posso fazer para fazer uma atividade com segurança? A empresa precisa da atividade, eu preciso do meu colaborador com saúde e segurança. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional. Espera aí que a gente vai chegar aqui, tá? E aí vai vir os graus de risco, tudo certinho. Após solicitação de notificação dos trabalhadores, envolve muita coisa, né, gente? Envolve a CIPA, envolve muita coisa. Então, isso aqui vai falar tudo o que precisa no programa de gerenciamento de risco. Gente, já fala, né? Gerenciar os riscos, tá bom? Deve ser, aqui, ó, de novo, ó, gente, deve ser realizada a análise de eventos perigosos que poderiam ter consequências graves. Então, vai falar tudo aqui, ó, que vocês precisam. Se vocês gostam, eu acho muito bom. Vocês podem imprimir, tá? Ou fazer aqui pelo computador mesmo. Vocês podem imprimir e fazer com marca-texto. Eu gosto muito de escrever. Gente, uma forma muito boa de aprender. Sei que cada pessoa aprende de uma forma diferente. É anotar. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de risco e plano de ação. Olha aqui, plano de ação. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Quando eu falo para vocês, quem já participou dos meus cursos, né? Quando eu falo para vocês sobre gestão, vocês não têm ideia de quantos planos de ações eu faço por mês. Aconteceu um incidente, eu vou fazer investigação, eu vou fazer o quê? Um plano de ação. Eu tenho a gente fez uma pesquisa, eu tenho que fazer um plano de ação. Eu estou querendo fazer algo diferente na empresa para ajudar os colaboradores. Plano de ação. Plano de ação. Depois de uma reunião, o que nós temos? Plano de ação. Então, aprenda a fazer plano de ação, tá? Aí, documentos integrantes do PGR. Então, essa parte do PGR, pode ser que vocês precisem elaborar? Pode ser. Pode ser que não precise. O que eu tenho que saber, então, Tati, já que eu não vou elaborar? Mas vocês precisam conhecer, vocês precisam entender o que o PGR funciona, para que ele está lá, né? Então, eu consigo ler um PGR, eu consigo identificar isso que vocês precisam estar dando uma olhada aqui na norma, ok? Então, sobre o PGR. Esse aqui fala sobre a prestação de informação digital e digitalização de documentos, tá? Documentos previstos na ideia devem ser emitidos e armazenados em meio digital, com certificado digital emitido pelo nome de estrutura, tal. Que fala um pouquinho sobre isso. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, devem ser arquivados por e-mail digital pelo período correspondente exigido pela lei. Então, pessoal, vocês sabem que a gente tem que deixar lá guardado, mesmo que o funcionário já saiu da empresa, a gente tem um tempo para deixar guardado essas documentações, tá bom? Aí que vai falar sobre capacitação e treinamento em segurança do trabalho. O empregador deve promover capacitação, treinamento dos trabalhadores. Lembra que eu já falei para vocês a importância de fazer treinamento, tá? Capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. Gente, uma coisa assim muito interessante, deixa eu só melhorar aqui. Uma coisa muito interessante, igual quando eu falei para vocês sobre como é que a gente inicia dentro de uma empresa. A gente inicia por quê? Como? A gente inicia com a integração. Então, eu vou colocar um funcionário novo dentro da empresa e eu preciso mostrar para ele como funciona a empresa, os riscos, né, que ele pode sofrer nas atividades. Eu tenho que falar tudo. Então, eu vou fazer treinamento inicial, vou fazer treinamento periódico, vou fazer treinamentos. Gente, é muito importante treinamento, campanha, DDS. Quanto mais você falar de segurança, mais eles vão entender. Fale de uma forma mais dinâmica, mude um pouco, tá? Para não ficar só do mesmo jeito, que provavelmente algumas pessoas não vão conseguir compreender, não vão entender, tá bom? Então, esse aqui fala um pouco disso. Aqui, nessa parte do 1.8, vai falar sobre microempreendedor individual, MEI, tá bom? E empresa de pequeno porte. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar o PGR, porém, a dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI. Exemplo, para vocês entenderem isso aqui. Eu presto consultoria. Eu vou lá na empresa prestar consultoria, né? Eu sou um exemplo, um MEI. E aí, eu não tenho PGR porque eu sou um MEI, que eu sou uma pessoa, um funcionário, eu não preciso de PGR. Aí, a empresa que eu vou lá prestar serviço, ela não quer dizer que ela não precise. Se ela precisar, ela tem que ter o PGR, entenderam? Provavelmente, se ela contratou uma consultoria, assessoria, se é uma empresa com alguns funcionários, ela tem que ter o PGR, tá bom? Tem empresa
né? Que com 2, 3 funcionários já é necessário sim ter o PGR. A gente tem que cuidar de tudo. Por isso, gente, que compensa muito ter técnico de segurança, supervisor de segurança, dependendo do número de pessoas dentro de uma empresa, porque vai cuidar de tudo isso. Se a gente mostrar para o empregador que a função do técnico é prevenir e cuidar da saúde do colaborador, e também vai ajudar a empresa, né, para que ela não responda depois a alguns processos trabalhistas e tudo isso. Então a gente tem que mostrar isso, tá bom? E aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Aí aqui, pessoal, vai falar, ó, o microempreendedor com risco 1, 2 e 3, né? Levantamento dos riscos conforme NR9. Olha aqui, falando de outra, na NR9, declarantes se substitui e que fiquem dispensados com o PGR, tá? A dispensa do PCMSO não desobriga, aqui vai falar um pouquinho sobre o PCO, tá vendo? PCMSO. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão de atestado de saúde ocupacional, o ASO. Os graus, isso que eu queria mostrar para vocês, prestem atenção. Os graus de risco 1, 2 estão no quadro da NR4. Vamos dar uma lidinha na NR4? Vamos. Só que deixa eu mostrar um negócio para vocês. Isso aqui é o anexo da NR1. Termos e definições. Aqui vai falar sobre riscos biológicos, se vocês têm dúvida, olha aqui. Risco físico, tá? Agente químico. Então, tá tudo na norma? Sim, gente, tá tudo na norma. Entenderam? Então, vai falar sobre risco químico, físico, biológico, tá bom? E aí vai falar sobre o quê? Avaliação de risco. Então, tudo vocês, ó, canteiro de obra, tudo vocês encontram aqui, tá? Então, tem que dar uma lida também nos anexos das NRs. Mas vamos lá. Aqui deu o exemplo da NR4, sobre SESMIT. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu vim aqui na NR4, o que fala a minha NR4, né? A NR4, ela vai falar sobre esta norma estabelece os parâmetros e requisitos para a constituição e manutenção do serviço prestado de saúde e segurança do trabalho. Um dia, gente, no próximo vídeo ou no outro, não sei, eu vou falar sobre a NR4, mas só para vocês verem que é tudo linkado. E aí, se eu descer aqui, ó, na NR4, não vou ler, que depois eu faço um vídeo falando da NR4, aqui eu vou ter o quê, ó? Ó, grau de risco, certo? Então, eu vou ter o grau de risco. Então, olha aqui, ó, grau de risco. Aí tem um grau de risco 3, que é cultivo de cereais, né? Então, aqui tá no anexo 1. Beleza, vai ter todos os graus de risco. 1, 2, 3, 4, correto? E aqui, ó, no anexo 2, prestem muita atenção. No anexo 2, ele vai estar, ó, todas as atividades tá aqui, gente. Tudo que você precisar, você vai procurar, vai estar aqui, ó. No anexo 2 vai estar o quê? Dimensionamento do SESMIT. Tati, eu não sei fazer o dimensionamento do SESMIT. É só ler, tá? Então, vamos aqui, ó. Grau de risco 1, grau de risco 2, e aí aqui vai estar falando, ó, precisa de um técnico, não, precisa de 2 técnicos, não, precisa de 5 técnicos, tá? Não, acima de 5.000 para cada grupo de 4.000, a fração acima de 2.000 vai precisar de mais um técnico. Então, tá tudo aqui, tá bom? Gente, esse vídeo vai ficar muito extenso, mas é o primeiro nessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Eu espero que isso ajude mais, vocês compreendam. Leiam, gente, as NR, os anexos, vejam que é linkado uma NR com outra NR, tá bom? Que assim vocês vão entender melhor, compreender melhor. E qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo. E não se esqueçam de me seguir lá no Insta também, tá? Se vocês quiserem depois fazer os meus cursos de gestão e liderança, treinamento e desenvolvimento, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Depois dá uma lida. Entenda como vocês aprendem melhor. Tati, às vezes eu aprendo melhor vendo um vídeo igual esse. Às vezes eu aprendo melhor escrevendo, marcando, né? Tá bom? E se vocês querem vídeos assim, com documentação, escrevam aí embaixo que eu trago para vocês, tá bom? Beijos, muita luz na vida de vocês, sucesso e não deixem de estudar e ler as normas e leis trabalhistas, tá bom? Beijão!